Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre juros simples. Então a gente vai ver hoje a parte introdutória e vai ver também a questão da fórmula de juros simples e alguns dos primeiros exemplos. Então vamos lá. Muito bem, então estaremos vendo aqui os conceitos e as ideias iniciais. Então, primeiramente, quando emprestamos um determinado valor em dinheiro a uma pessoa física ou jurídica, Pessoa física é um indivíduo em si e a pessoa jurídica é a empresa. Então, quando a gente empresta dinheiro, seja para um indivíduo ou para uma empresa, após certo tempo previamente combinado, recebemos de volta a quantia emprestada mais uma quantia que denominamos juro, então um valor a mais. Quando uma pessoa também faz um empréstimo bancário, ela assume o compromisso de, após certo tempo previamente combinado, pagar ao banco a quantia emprestada mais um valor de juro. Então, em ambos os casos, o juro corresponde a uma compensação, um lucro sobre a quantia do empréstimo, tá bom? Por que geralmente é cobrado isso? Porque o dinheiro em si, ele parado, ele acaba perdendo, a possibilidade de você conseguir fazer investimento e você conseguir estar lucrando, estar fazendo o seu dinheiro crescer. Então, isso acontece muito quando a gente empresta ou pede emprestado, a gente ou recebe a mais, no caso quando a gente empresta, ou quando a gente pega emprestado, a gente acaba pagando um pouco a mais, seja no banco, seja em determinadas compras, inclusive também, tá bom? Então, o que é o juro, É basicamente essa compensação. E os tipos de juros são dois, o simples e o composto. O simples, como o nome já diz, ele é o mais simples em si, tá bom? Mas ele é chamado de simples pelo fato de o juro ser calculado em cima de um valor fixo, que é o valor inicial. Já o composto é o chamado juros sobre juros. A gente vai estar vendo somente o simples. E essa característica eu quero destacar, que é a característica de ter um sistema de juros que são calculados em cima apenas do valor inicial, que é chamado de capital, mantendo-se constante durante todo o período, tá bom? Então a gente vai ver esse detalhe importante, que esse valor é calculado em cima do valor inicial e ele mantém-se constante durante todo o período. Se são 5 meses, então aquele valor vai ser simplesmente multiplicado pela quantidade de meses que foi feita a questão do acordo de tempo, tá bom? Na prática, pessoal, no sistema que a gente tem, em termos bancários e em termos de compra de lojas, o juros simples não é utilizado, é utilizado o juros composto. Só que estudar juros simples é uma forma de introduzir essa ideia para vocês e uma forma de vocês poderem estar vendo isso de uma maneira bem prática e simples, que seja compreensível, tá bom? Então, falamos um pouco sobre isso e agora a gente vai falar sobre a fórmula de juros. Então, a fórmula de juros simples é essa aí, ó, J igual a CIT. Tá bom? E a gente vai entender o que é cada uma dessas letras. Tá bom? Então, nós temos aqui o J é o juro, tá bom? O C vai ser o capital. O que é o capital? É aquele valor inicial, ou que você pega emprestado, ou que você empresta, tá bom? Ou que você aplica, por exemplo, no banco, onde você deposita. Já o I vai ser a taxa percentual, e esse I aqui vai ser transformado para a forma decimal. E o T vai ser o tempo, tá bom? Então, juro, capital, a taxa e o tempo. Beleza. Algumas observações. Essa primeira diz o seguinte: a taxa e o tempo devem estar relacionados de igual modo. Por exemplo, se a taxa está em um percentual ao mês, o tempo deve estar em meses. Já se a taxa está em percentual ao ano, o tempo deve também estar em anos. E a gente vai estar vendo isso com os exemplos, ok? Outra observação importante é as abreviações das taxas, tá bom? Às vezes a gente, para não escrever tanto, a gente coloca algumas abreviações. Aí está um exemplo, ó. 5% aí A.M. O que quer dizer isso? Quer dizer 5% ao mês, tá bom? Então AM é 5% ao mês. Outro exemplo é 1,5% A.A. Quer dizer o quê? Quer dizer 1,5% ao ano, ok? Então, quando vocês encontrarem esse tipo de abreviação aqui, já vão entender, aqui é 5% ao mês, aqui é 1,5% ao ano, tudo bem? Então, é isso. E a gente vai falar sobre o montante. O que é o montante? É o valor total
pago ou recebido, tá bom? Que é o quê? O capital, que é aquele valor inicial, acrescido dos juros. Tipo, eu peguei emprestado no banco um valor de 5 mil reais. Como a gente falou, eu não vou pagar só 5 mil reais. Eu vou pagar os 5 mil reais e mais a compensação por esse tempo que eu fiquei com esse dinheiro, que vão ser os juros. Então, quando eu pego os 5 mil reais, por exemplo, com esses juros, então isso é chamado de montante. Então, como a gente já falou, se é o capital com os juros, o montante é muito fácil de calcular. Ele é simplesmente a soma do quê? Do capital com os juros. Então, o montante é a soma do capital com os juros. E a gente vai ver a aplicação com os exemplos aqui para que vocês possam entender, tá bem? Só quero que vocês tenham calma, tenham paciência, porque é um conteúdo que tem uma linguagem própria e a gente precisa se adaptar com esse tipo de linguagem, tá bom? Vamos lá. Muito bem. Exemplo 1. Quanto deverá pagar uma pessoa que pegou emprestado uma quantia de R$ 1.200 para serem pagos ao final de 3 meses com juros simples de 4% ao mês? Então, muito bem. Ao ler esse enunciado, a gente precisa identificar os elementos. A pessoa pegou emprestado quanto? 1.200. Então, esses 1.200 vai ser o quê? Vai ser o capital. Bom, vai ser pago ao final de quantos meses? 3 meses. Isso, então, é o tempo. Com juros simples de 4% ao mês. Ó, a porcentagem vai indicar o quê? A taxa de juros que foi cobrada. Então, feito isso, a gente vai destacar esses elementos aí, para a gente poder visualizar melhor. Então, quem é o seu capital? 1.200. Quem é a taxa de juros? 4%. E o tempo? 3. Olha o detalhe que eu tinha destacado lá. O tempo e a taxa naquela observação tem que estar igualmente relacionados. Olha aqui, a taxa de juros é de 4% ao mês, não é isso? E o tempo aqui é em 3 meses, então já está ok. Está em mês e aqui também está em mês. Só que na outra observação que a gente tinha colocado, é que essa taxa aqui, ela precisa ser transformada para a sua forma decimal. Como é que faz isso mesmo? 4%, pessoal. 4% é a mesma coisa que 4 sobre 100. A gente já viu isso, não já? E aí 4 sobre 100, quando a gente vai fazer a divisão aí, dá 0,04. Beleza, tem que lembrar de fazer isso, senão você vai acabar fazendo errado. Muito bem, agora vamos atentar ao problema. Ele quer saber quanto a pessoa vai pagar. A pessoa pegou 1.200, vai pagar depois de 3 meses, foi cobrado juros de 4% ao mês. E quanto é que a pessoa vai pagar? Bom, a pessoa vai pagar só os 1.200? Não, a pessoa vai pagar os 1.200 mais o valor de juros cobrado, aquela quantia a mais. Mas se eu não sei essa quantia, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Muito bem, primeiro eu tenho que entender que, como ele vai pagar os 1.200 mais os juros, a questão está pedindo que ele calcule o montante, tá bom? Não foi falado o nome montante, mas a gente precisa entender, porque é o quanto a pessoa vai pagar, né? Vai pagar os 1.200 mais o valor a mais, ou seja, o capital, que é os 1.200, mais os juros. O capital eu tenho, é 1.200, mas eu não tenho juros. Então, perceba que aqui eu vou precisar calcular primeiro os juros para depois voltar para essa aqui e fazer a substituição. E como é que é a fórmula de juros? Vocês lembram? A gente colocou naquele slide anterior. Juros é igual a CIT. E aí eu vou substituir. Quem é o capital? 1.200. C vezes I, o I é quanto? 0,04, que a gente transformou. Vezes o tempo. O tempo é 3. Então, perceba que esse CIT aqui é C vezes I vezes T. O C é quanto? 1.200. Vezes o I, que é a taxa. A taxa era 4%, a gente transformou em decimal, ficou 0,04, vezes o T, que é 3. Então, é só multiplicar isso aqui. Aqui você pode multiplicar independente da ordem. Por exemplo, eu posso multiplicar primeiro 3 vezes 1.200 e depois multiplicar pelo 0,04. O que você pode fazer aí, como você está fazendo em casa, tanto manual quanto com o recurso da calculadora. Vamos ver como é que vai ficar. Então, eu vou ter o seguinte, 3.600 por quê? Porque foi 3 vezes 1.200. E aí eu vou multiplicar por 0,04. E multiplicando aí, a gente vai ter então o final, que é R$ 144. Ok? Então perceba aqui, fiz a substituição. Na hora de multiplicar, eu multipliquei primeiro 3 vezes 1.200, que deu 3.600, para depois multiplicar pelo 0,04. Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto. E aí, multiplicando aqui, eu encontrei R$ 144. Ou seja,
A pessoa pegou emprestado 1.200, vai pagar os 1.200, mas vai pagar também aquela quantia a mais que eu falei, os juros, né? Os juros de quanto? De R$ 144. Então, quanto é que a pessoa vai pagar? Só substituir aqui, ó. Montante vai ser então o capital, que é 1.200, mais o juro que foi de R$ 144. E aí é só somar. Somando isso aí eu vou ter então R$ 1.344, que é o que a pessoa vai pagar por ter pego emprestado R$ 1.200, pagar ao final de 3 meses com juros de 4% ao mês. Ok? Vamos ver outro exemplo. Nesse segundo exemplo, nós temos aqui, ó, quanto deverá receber de juros ao final de um ano uma pessoa que aplicou um capital de R$ 4.000 num investimento que rende juros simples de 2% ao mês? Um pouquinho diferente, né? Porque nesse caso aqui a pessoa aplicou um determinado dinheiro. Então, aplicou quanto? Capital aqui, ó, R$ 4.000. O que mais que a gente pode destacar? O tempo. Ó, o tempo foi um ano. E os juros, ó, a taxa percentual de juros foi de 2% ao mês. E aqui você já percebe um detalhe, ó. Aqui está em ano e aqui está em mês. E a gente fez aquela observação que não pode. Precisa estar igual. Só que, pessoal, um ano tem quantos meses? Ora, um ano tem 12 meses. Então, a gente pode transformar um ano em 12 meses, tá bom? E 2% tem que lembrar de transformar essa taxa percentual aqui em quê? Em decimal. Então, o que a gente vai fazer inicialmente é isso. Claro, identificando todos os elementos, como a gente já identificou aí, ó. O capital é R$ 4.000, a taxazinha é 2% ao mês e o tempo está aí, ó, em um ano. Agora a gente vai fazer aquelas observações ali, fazendo a transformação de um ano para 12 meses, para ficar igual. E o 2% escrever na forma decimal. 2% é 2 por 100, 2 sobre 100. E dividindo 2 sobre 100, a gente vai ter o que ali? 0,02. Então, observem que nesse problema, a questão está perguntando quanto deverá receber de juros. A pessoa não está dizendo que a pessoa aqui vai colocar esses R$ 4.000 e ao final de um ano vai tirar todo o dinheiro. Ele só quer saber quanto a pessoa vai receber de juros. Ou seja, nessa questão eu não vou precisar calcular o montante. Basta eu calcular o quê? Os juros, porque ó, é quanto a pessoa vai receber de juros. Então, a fórmula de juros é aquela que a gente já viu. J igual a CIT, né? C vezes I vezes T. Substituindo ali eu vou ter 4.000 vezes o I, que é 0,02, vezes o T, que eu transformei para meses, e agora é 12. Tudo bem? E agora a gente vai multiplicar. Lembrando que a ordem de multiplicação aqui, ó, pode ser feita aqui direto, depois multiplicar por 12. Eu vou multiplicar o 12 vezes o 4.000 primeiro, tá bom? Então, eu vou ter então aí, ó, J igual, ó, 48.000, que é 12 vezes 4.000, não é isso? Vezes 0,02. E aí você pode multiplicar tanto manual como com a calculadora e você vai encontrar R$ 960. Ou seja, a pessoa que aplicou R$ 4.000, né, durante um ano, a taxa de 2% ao mês vai receber de juros ao final desse tempo todo, ó, R$ 960. Ok? Então, esses são os exemplos iniciais, né? Precisa-se ver, rever, como eu falei, tem toda uma linguagem, todo um contexto que você precisa se adaptar. Então, espero que com isso vocês consigam fazer os exemplos, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima.